Sejam todos bem-vindos a mais um BrokerCast. E eu vou começar com o bordão dele, que é o nosso convidado. Eu sou Wesley da MyBroker, especialistas em imóveis... Especialista em imóveis e vou te tirar do aluguel, seu maravilhoso. Seja bem-vindo, arrasa daí que eu estou arrasando daqui, bebê. Você tá doido, César? Meu Deus, papai, Ricardo, o que é que eu faço com as coisas dessas? Muito boa noite. Boa noite. Ricardão, no time for losers. Aprendi muito com você. Because we are the champions. Putz, do underground. Eu nunca vou esquecer o dia que você se apresentou. Eu vim do underground. E hoje você é um exponencial. César. Obrigado. O lobo. O louco, quem sabe? Eu sou o Wesley da MyBroker, especialista em imóveis. E eu vou te tirar do aluguel. Maravilhoso. Meu Arrasa daí que eu estou arrasando daqui. O bordão já tomou conta do Brasil. Já. Referência, né? Chama. Tava comentando com um dos nossos líderes. Ele falou: onde eu chego, o pessoal fala, e o Wesley? E o Wesley da MyBroker? Querido, conte pra nós. E o Wesley da MyBroker? Wesley da MyBroker. Eu me sinto muito honrado. Porque esse é o feedback que eu escuto. Antes das pessoas, de fato, serem MyBroker, elas veem o lifestyle que nós estamos inseridos, que nós fluímos, exalamos, e elas são ativadas. Isso é uma grande honra. Isso não tem preço, né? Para todas as outras coisas existe o Mastercard, maravilhoso, mas isso não tem preço. E eu sou sujeito às mesmas paixões que cada um de vocês. E trabalho. Todavia, eu cansei de buscar um estereótipo ideal. Então eu falei, quer saber? Que se lasque, me ame ou me deixe. Né? Então o Wesley Safadão, ele me ajudou muito na minha trajetória como corretor, porque ele lançando as músicas, e eu era inspirado, eu falei, velho, isso tem muito nexo, né? E aí, no lugar de açúcar, mamãe tacou foi pimenta. Então, ou você me aguenta, filho, ou senão você me odeia. Então eu sou um cara que tenho um contraste. Eu posso ser muito, muito legal e carismático para quem me ama de graça. Só que eu posso ser insuportável também. Então eu não caibo no suporte das pessoas. Esse sou eu. Uma metamorfose ambulante. Chama. E você falou que você se considera diferente na sua forma de se expressar, na sua forma de... Né? Exemplo, esse jargão que você criou é diferente, tudo no mercado imobiliário. Né? A sua forma de falar é uma forma diferente dos outros corretores. Mas você se considera isso? E quando você teve essa percepção que até aí, sendo um diferencial, você indo para um lado, né, onde ninguém está indo, poderia também ser interessante para fazer a sua marca? Ótimo. Pergunta maravilhosa. Primeira coisa, esse jargão, como ele surgiu, não é meu. A autoralidade desse jargão é de Ronaldo Dantas, o lobo da Ricardo Paranhos. Deixa eu te contar. Estávamos, o marketing começando, tinha um profissional da área e ele teve essa sacada que... eu vou esperar as peças do marketing da incorporadora. E nós estávamos revolucionando o mercado. O mercado não era conhecido. Não existia a figura mercado. Existia as grandes empresas que, como no nosso linguajar goiano, eles sentavam no espelho de vendas, ou seja, eles mandavam, era o macho alfa, e todo mundo, todos os outros, tinham que baixar a cabeça e ficava com o que dava. Nesse processo de revolução mercadológica,
Goiânia e quiçá nacional, porque já começava já uma grande revolução. O que acontece? Ele já começava a visionar a MyBroker 2.0 e depois a 3.0. Ele pega e ele fala, uai, para que isso? Nós vamos ter o nosso marketing. E aí ele começa, ele contrata, e um dia ele olha com aquele olhar dele, aí ele dá aquele zoom, e aí ele levanta uma sobrancelha. Eu vi no momento que ele falou comigo, eu vi aquele maluco da Casas Bahia, você lembra do quer pagar quanto? Aquele maluco. E eu tava magro, tinha feito uma bariátrica, antes era o Free Willy, depois virei o Cazuza. Você entende? É de um oposto ao outro. É 8 ou é 80? E aí, né? E naquela metamorfose ambulante, um vulcão de emoções ainda. Vende, a venda cai. Hoje eu tô rico, amanhã eu tô pobre. Aquela loucura, né? Aquela loucura mercadológica. E aí ele pega, e assim, pelo meu jeito, ao mesmo tempo que tem um vocabulário muito rebuscado, é tipo uma sinfonia, né? Com alguém com um violino, e você tá... Aí tem hora que eu pego e... Então eu tenho uma capacidade de ir de um extremo para outro muito doida. E aí, ele me gostava de me colocar no Minha Casa Minha Vida. E aí eu gostava, mas eu falava Minha Casa Minha Vida. Depois que eu fui coordenador da MRV, eu tenho um amigo pessoal que ele vendeu 23 imóveis. Falei, se esse cara não ficou rico, é muito complicado de ficar rico. Então, eu, ao mesmo tempo que amava, eu repelia. E você sabe que essas pessoas mais assim, elas são tímidas. Então, eu tenho... Isso é para esconder a timidez. Então, é por isso que eu tenho esse jeito pirigueto de ser. Então, esse bordão, ele veio de Ronaldo Dantas. Esse bordão, ele olhou pra mim e eu sou o Wesley da MyBroker. E aí a gente, no Brainstorm, eu especialista em imóveis. E eu sempre falei maravilhoso. Na academia de vendas eu contei o porquê que eu chamo as pessoas de maravilhosas. É para lembrar do CEO da MyBroker. E foi aí que nasceu esse bordão. Dando resposta à sua pergunta, me ajuda a lembrar, para eu não ser prolixo. Você se considera diferente? Vamos lá. Eu sou o que sou. Eu não sei ser outro jeito. Eu não consigo pensar se eu sou diferente. Eu acho que do mesmo jeito que nós temos 7,5 bilhões de pessoas, existe 7,5 bilhões de digitais, de globos oculares. Eu sou o Wesley. Então, mas só que o que eu consigo ver além das outras pessoas, por ter essa pluralidade, eu consigo também achar coisas que às vezes você não vê em você, você não vê em você, você não vê em você. Então eu vejo as pessoas também como diferentes. E eu acho que é isso que me torna diferente. É tratar cada um diferente na sua individualidade. Sim, claro. Você comentou sobre uma cirurgia que você fez, que é a bariátrica. Uhum. Você fez ela quando começou na MyBroker ou antes de entrar para a MyBroker? E comenta sobre qual foi a mudança de vida que você teve. Maravilhoso. Fotos, hein? Pode jogar a foto aqui. Meu Deus. Boa. Wesley. Boa, antes, boa, depois, boa. na Meu Deus. Sua tela agora. Agora... É uma curiosidade. Sim. Legal. Eu nasci com 5 quilos e 400 gramas. Já nasci gordo. 5 quilos E 400 gramas. A minha mãe coloca a culpa da banha dela até hoje em mim. Ainda bem que mãe me perdoa por isso. Ela vai falar, seu filho de uma égua. Vai cagar, menino. Vai, passa. Vai. E o que acontece? Veio uma oportunidade. Eu era uma baleinha. Com 15 anos eu tinha 115 quilos.
E muito alegre, né? Todo mundo fala que o gordinho é alegre. Mas você já tem arma. porque você precisa ter umas qualidades, né? Então o que que acontece? Eu não poderia ter macuco, chulé, porque não dá pra alinhar essas coisas. E sempre engraçado. E veio uma oportunidade através da minha tia. Um dia, sentado na área do Riviera, na rua 16, lá no Conjunto Riviera, mais conhecido como Alfavela. Meu Deus, se o povo ouvir isso no Brokercast. Mudou o jargão também. Aí o que que acontece? Ela pega e fala sobre essa bariátrica. E ela falou sobre isso. E eu falei. E veio uma oportunidade e perguntou: você quer? Aí eu quero. Eu tinha 23 anos, se eu não me engano, para 24. 2012. Fizemos eu tinha plano de saúde do IPASGO, só que a cirurgia naquela época do IPASGO é aquela que abria igual um quarto de vaca. E aí ninguém quer ficar com a cirurgia de fora a fora. Então, sabe, eu fui muito abençoado, porque o nosso médico, ele é uma referência no estado. Nosso estado, ele é referência em todas as áreas praticamente, né? Na medicina, na oftalmologia, no mercado imobiliário, em todas. Uau. Nós somos referência. Goiânia é uma referência para muita coisa, profissional e como pessoas. E aí eu faço essa bariátrica, só que eu não sabia do processo. Então eu entrei como um jovem inconsequente e foi um alto e baixo. Então eu não tinha recurso para o pós-operatório, que é um valor considerável, porque precisa de investir, precisa de cuidar do corpo, cuidar do espírito, cuidar da psique. Então, assim, é a mesma coisa de você pegar um carro e falar, vamos embora lá vamos atravessar a América do Norte. E aí você só tem o tanque de gasolina para sair. E TVN, te vira, neguinho. Vai. E foi assim. Então, essa bariátrica foi uma grande escola. Mas você já fez a bariátrica, já conseguiu perder peso. E as dificuldades que se passou mais de perrengue, de não ter alimentação adequada. Total. Por quê? Querendo ou não, o gordinho come. Então, você ingere 3.000, 5.000 calorias. Sacanagem. Essa história de meu metabolismo é fraco, o que acontece? Isso ajuda, todavia a gente gosta. Comer para a cultura brasileira é algo emocional. Não é nutrição, não é gasolina para o carro. Nós não temos essa mentalidade que nós precisamos só de nutrientes e o nosso corpo é uma máquina. Como a mentalidade de um Cristiano Ronaldo, que muda toda a mente de um time inteiro com a alimentação dele. A comida é ligada emocionalmente. E aí, comigo não era diferente, só que comigo é sempre em dosagens cavalares. Então, tudo é muito intenso, como tudo é droga. Pra Você mim. comia? Para com isso, você quer me expor desse jeito. Queremos. Um leite condensado. No dia mal, piracanjuba. No dia bom, moça. Chama. Você tá entendendo? Né? Então eu sou um contrabandista de leite em pó. Mocosado debaixo da cama. Então, tive um paladar infantilizado. Palavras do meu médico. É aquele cara que é privado de coisas na infância. Quando você ficava babando no Kinder Ovo, você tá entendendo? E depois de adulto, você se apega emocionalmente e quer comer essas coisas. Olha que loucura. Loucura. E hoje, estudando isso, com 7 anos depois, que eu estou ressignificando isso na minha cabeça. 7 anos depois da cirurgia. Da cirurgia. Eu não sabia. E então um profissional me falou, me ensinando agora, não, existe a fome e a força de vontade.
Então a sua força de vontade de comer, ela sobrepõe a sua fome. Então eu tive muitos percalços. E a comida, o estômago é o terceiro cérebro. Nós temos 3 cérebros no nosso. O coração é um, a mente é outro, o cérebro mesmo e o estômago. E o que acontece? No nosso ramo, é um ramo em que emoções precisam estar bem estabelecidas. Você precisa de um coeficiente emocional, no mínimo, acima da média, para que você seja bem sucedido nessa profissão. Porque é uma profissão de muitos reveses, de fortes emoções. Ela é bem estável. Estabilidade, além dela não existir, no nosso caso, ela é latente. Não existe você não trabalhar que não seja por intermédio da fé. Você não tem salário. Mas você também não tem teto salarial. Você sabe que todo final do mês você precisa pagar suas contas. E aí, como nós pendemos como uma âncora para baixo, ninguém foca no teto salarial. Caraca, eu não tenho teto. Eu posso ser uma águia, eu posso arrasar. Ninguém foca. Todo mundo começa focando assim, caraca, o mês está chegando no fim. Meu Deus, eu não vou conseguir colocar gasolina, eu não vou conseguir comer. Então esse é o mindset que precisa ser e que está sendo, através da Academia de Vendas, ensinado para essa nova leva de corretores. Então, eu e muitos outros, nós comíamos... eu comi dentro da... Eu trazia ervilha, grão de bico e leite. Aonde eu ia, o Fabrício, diretor da My Broker Buriti, ele é testemunho ocular. Nas agências que eu ia, eu tinha um estoque de enlatados e de... Por quê? É o mindset. Porque é sempre focado para baixo. Então aqui, onde hoje eu identifico um ponto de melhoria. Se você está vivendo com medo, eu quero te falar, seja um santo e responsável. Já que você está nessa profissão, arrasta de cabeça. Seja um louco inconsequente. Eu hoje percebo que, realmente, se um passarinho não passa fome, nós, que somos seres humanos, não passaremos. E, assim, o que eu faria diferente é deixar de viver nessa situação de sempre... Não, eu vou partir, eu aprendi isso, né? Vem de berço. Não, se eu tenho condição para comer, 5 dias, eu vou partir em 5 enlatados, 5 micinhos para eu comer os 5 dias. Então, enquanto eu tinha esse estoque, parece que o negócio não fluía. E aí, quando no 5º dia que o trem apertava, aí o milagre acontecia sempre no 6º. Ou você passava um dia de jejum e no 7º acontecia. Então eu acho que isso é algo que eu penei muito vivendo nessa escassez até. E seguindo essa trilha da cirurgia, antes dela, como era a sua vida sentimental? Minha vida sentimental. Cara, vocês estão pesados hoje, Não hein? nada, pô. Nem começou. Você não viu nada ainda, irmão. Eu nem falei. Caraca. Chama. Vou até tomar um energético. Tô quieto. É porque não é uma curiosidade só nossa. Com certeza tem... Você é espelho. Saiba que você é espelho a nível Brasil. Uau. Obrigado. É uma honra por esse encorajamento. Minha vida sentimental, ela sempre foi uma vida de oscilações. Não estou aqui para tapar o sol com a peneira e nem quero mostrar um estereótipo. Então, eu sempre sou muito sincero nas minhas... Então, a minha vida sentimental é uma grande bosta. Por quê? Porque gordo, inseguro, pipiu pequeno. Você tá entendendo? O que acontece? 7 maravilhas, gordo, seguro,
Que mais? A cabeça parece um campo de concentração nazista te condenando, falando, vai dar merda, 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 vai. Então o que que acontece? Lógico, né? O meu apelido, meu nickname, Perfect Man. Ai, papai, me arrasta pra cima. Mas tava mais pra um Demon Hunter, né? Um caçador de demônio. Mas tudo bem, vamos passar isso. E assim, inseguro. A maturidade para o homem, ela não vem tão precocemente como para a mulher. Então, fui criado com vó, querendo ou não, criado por mulheres viris que precisaram se virar nos 30. Então, na nossa sociedade brasileira, eu sou um brasileiro normal, onde a menina, ela aprende a ser foda, a se virar, a ser responsável, e o menino, ele ao mesmo tempo que ele não tem a sua virilidade desenvolvida no âmago. É um trem meio assim, principalmente porque as nossas famílias não são compostas de pais e mães, né? Então eu tive muito problema. E a minha vida sentimental, ela seguiu nesse caminho. Então a insegurança, aprendi muito isso. Eu precisei de ter outras habilidades, como da fala, da conquista. Todavia, contudo, eu aprendi como o Pipiu não era tão... Eu aprendi a ser ninja em outros atributos, né? E assim, todavia, contudo, não dá. Eu não era feio, eu era diferente, né? E as pessoas... querendo ou não, eu acho hoje, eu me preocupava com a minha aparência estética, mas uma mulher busca segurança. E o que eu exalava sem saber, naquela época por ignorância, é que eu não conseguia dar, por mais que eu parecia um armário, segurança a uma mulher. Então, eu era a insegurança em pessoa. Psicologicamente falando. Psicologicamente falando. Todavia, contudo, lembre-se que eu casei com 17 anos. Então, assim, fui um homem de... Putz, cara. Fale, bebê. Não, calma, eu tenho... Eu sempre trabalhei bem nos relacionamentos que eu tive, mas tomei um chá de uma moça bem cedo, e aí ela era a mais gata de todas, disparado. Eu falei, caralho, eu sou foda, velho. E aí aquele cabelo preto, você tá entendendo? E não tinha assim, não tinha defeito. Eu falei, moço, não quero saber. Já é. Arrasta pra cima. Eu tinha 17 anos. Menti que eu tinha 19 porque era grande, né? E tudo. Já com 14 anos eu já tinha uma moto, eu já levava minha irmã na escola. Meu pai sempre teve bar, então a vida noturna, ela foi uma... Eu aprendi sobre a noite e a malandragem das coisas muito cedo. E eu tive que me virar. E aí, quando essa moça, ela chegou, quando os meus olhos, que a terra de comer, vislumbraram aquela mulher, eu falei, eu vou pra cima. Só que eu menti a idade. Aí chegou o dia de alistar. E aí, o que acontece, né? Eu tô sétimo CSM, eu acho, ali no setor aeroporto.
ela tá na fila comigo, né? E aí ela pensando e querendo falar, e ela, mas você tá listando, não precisa ser demais, não é com 18? Aí, então assim, já começou o relacionamento de bar de mentira, não aconselho ninguém que faça isso, mas deu certo. Tive muitos reveses, me separei dessa moça. Fiquei 2 anos separado. Chegou na segunda instância do divórcio. Todavia, eu entendi, assim, nos finalmente, que o divórcio, eu vou trocar, eu precisava me resolver. Eu não era pleno. Então, quando você é metade e casa com outra metade, 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Então, você vira um quarto. É tipo um doce. Você não é nem meio, você é um quarto. E aí o que acontece? E eu paguei o imposto da vergonha de não divorciar e tô firme até hoje, com a família, graças a Deus, estabelecida, 3 filhas maravilhosas. Uau. Com essa mesma esposa dos 17 anos. Com a mesma esposa. Ela me amou gordo. Eu era uma gangorra do amor, né? Aquela pança. Você dava um beijinho. Se identificou? Se identificou. Rapaz, aqui é só amor, rapaz. Isso aqui Gangorra do amor. aqui é Legal. Joe sexy. Lições. Não importa o quão volátil e as coisas, o quanto têm sido ruins. Há um despojo para quem persevera. Quando você gravou aquele vídeo sobre a importância de permanecer, Ricardo, de esperar o tempo para vingar a semente, isso é um princípio para todas as áreas. Depois que o Rick Chester, ele ficou milionário vendendo água, menino, você pode fazer qualquer coisa, avião de papel. Se você perseverar, vai dar certo. Você tá fadada a dar certo. Show. Você falou de alguém que ficou rico, milionário, vendendo águas. Você teve uma fase na sua vida que você vendeu livros. Uhum. Antes de vir para MyBroker, Uhum. me corrija se estiver enganado. E como é que foi essa experiência de vender livros? E um gancho, você é um pouco associado aos imóveis populares. Sim. Porém, o seu linguajar é muito pro lado culto. Como é que é essa discrepância ali nesse personagem Wesley? Só abrindo um parênteses, livros bíblicos. Foi. Eu trabalhava numa livraria evangélica. E foi de lá que o Leandro Batista me chamou para trabalhar. Então, assim... E aí eu cheguei tipo um maluco no pedaço, né? Mesmo que fosse uma outra estrutura bem menor do que essa que nós temos hoje, mas é igualzinho aqueles olhinhos debaixo das máscaras que a gente vê quando tá chegando para entrar, para fazer no RH. A mesma coisa. Só que anos atrás, né? Eu olhava e falava, caramba, que povo de terno. Eu sempre gostei de usar terno. Eu era uma baleia, usava um terno 64. O sol, a radiação pegava assim. Eu sempre gostei. Eu não sei. A minha esposa um dia falou, o que você quer fazer de sua vida? Eu falei, eu não sei. Eu só sei que eu vou fazer algo dentro de um terno. Sério, nós tivemos essa conversa. Como tem o sol da justiça me iluminando, tô te falando sério. Eu falei, eu não sei, só sei que tem terno nesse negócio. Então, assim, eu sempre gostei. E eu vendia livros e eu vislumbrava, eu falava, cara, eu queria vender uma coisa, um objeto mais caro. Principalmente por conta que as pessoas que compravam sempre, como não temos cultura de leitura, elas não atribuem valor à obra, seja ela espiritual ou natural, né? E isso me dava muita ira, porque os caras ficavam reclamando demais, compravam o trem reclamando. Você tá ganhando comissão? Eu falei, irmão, tô ganhando 1% desse trem.
Não tem como eu tirar nem 3 mil reais. Eu nunca tirei um salário mais de 2 mil reais e assim, rebentava de vender. Vendia muito. E voltando agora, você falando da discrepância, isso é algo mas tão. Eu não sei por que aconteceu comigo, mas esse foi o meu maior problema. Ao mesmo tempo que era uma dádiva, era uma maldição. Por quê? Eu desenvolvi, como eu te falei, gordo, aquele problema, né? Você não, na época, mudando a cultura brasileira, então a estética é algo que importava. E eu não consegui um trabalho no shopping nunca. Então o trabalho sempre era trabalhos para ganhar salários mínimos. Por causa do estereótipo. Não era o currículo, por mais que contava, ele contava pouco. A aparência em Goiânia contava muito nessa época. E aí eu não tenho faculdade, porque eu fiz filhos ao invés de faculdade. E só que eu aprendi, a única fonte de leitura que eu li, de fato, foi a Bíblia. E como naquela época a linguagem era mais difícil, eu pegava um dicionário para eu entender as palavras. Eu tive uma deficiência auditiva e falava assim. Aí, de tanto falar assim, então, gordo. Não sabe o que o povo não te entende. Fala cuspindo. Esse tanto de defeitos me precisou trabalhar essas habilidades. E essas habilidades que eu trabalhei viraram talentos depois. E aí, esses talentos foram multiplicados. Então, a minha oratória, ela foi muito bem trabalhada. O vocabulário, ele foi muito bem trabalhado. Quando eu não estou debaixo de muita alegria, que aí eu firo o excesso, eu consigo saber chegar nos lugares. Mas essa discrepância era horrível, Ricardo. Porque um cara muito bem vestido, falando difícil, para um pobre. Que o problema não é a pobreza, é como nós nos vemos. Então, eu repelia o meu cliente. Eu não era apto para atender o meu cliente, Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque eu falava palavras que ele não entendia. Eu explicava de uma forma que ele falava assim, tá tudo bem, mas sabe quando chega o doutor? Então, eu não sei, eu tive esse problema durante anos. Gerava um constrangimento, né? Era um constrangimento, eu não fazia rapport. E aí, só que eu não queria mudar o meu jeito, porque inconscientemente, não sou eu que tenho que mudar o meu jeito, é você que, você pode, você é capaz. Eu não vou colocar uma camisa gola polo pra parecer o Tião, pra te agradar, cara. Eu tô aqui e eu não sou um corretor de alto padrão, mas o meu atendimento é de alto padrão. E você, seu maravilhoso, você vai ter o melhor vocabulário, a melhor apresentação, você vai ter a melhor consultoria. Só que as pessoas não sabiam receber isso. Ou eu não sabia entregar isso na embalagem correta. Então, foi um processo de amadurecimento árduo. E esse processo, querendo ou não, como nós somos uma empresa, é como se eu fosse uma startup. Então, eu tive que investir muito recurso até essa startup ter valuation. Uau. Legal. Você não era um corretor de alto padrão, você era um corretor alto padrão. Essa era a Com diferença. certeza. Eu sempre tive isso muito claro na minha mente. Você não era o produto que você vendia, você se vendia. Essa era a Era, diferença. inconscientemente, sempre trabalhei num branding. Você se Então, vendia. foi quando o Ronaldo falou do Wesley da My Broker. O que eu faço para um profissional, para alguém de visão, é meio loucura. Primeiro,
eu não sou o Wesley Zócoli da My Broker. Eu coloquei all-in. Se eu saio da My Broker amanhã, não tem mais corretor. Então, eu não estou aqui nessa empresa como uma galinha que só bota o ovo. Eu sou o porco. O bacon é minha pele. E eu faço isso consciente. E me fala uma coisa. Você teve altos e baixos dentro da My Broker, né? Sim, Teve parte muitos. que você ficou, você saiu, voltou. Teve uma situação assim, não teve? Sim. Como foi isso? O que acontece? Eu saí da My Broker. Lembra do emocional? Lembre-se sempre, brokers. O QI, ele é a 10ª parte relacionada ao que é. Nós buscamos coeficiente de inteligência. A My Broker, ela ensina e ela busca um coeficiente emocional. O mais que vencedor hoje é um homem que consegue vencer as emoções. O homem que é fadado a ser bem-sucedido é um homem que consegue dominar as suas emoções, que ele sai da esfera da alma e ele começa a dominar as suas emoções. Então eu sempre fui um homem almático. Até nós adquirirmos a maturidade, nós somos almáticos, melindrosos, principalmente nós homens. E aí o que acontece? É a cultura que nos faz assim, parece que ela nos sabota para que a gente fique patinando. E aí, nisso, tá tudo ruim. A vida sentimental você não consegue sempre naquele revés. O financeiro, ele é muito instável. O cliente te ama, gosta de você, aprende contigo, mas ele olha e fala, não dá liga nós dois. Você entende assim? Eu gosto de você, mas é como amigo. Aí você fala, caralho, velho. Você entende? Então, aí você começa a querer achar culpado, como um bom coitado, né? E eu não quis achar culpados, todavia, assim, eu tive momentos de muita escassez financeira. E eu não tinha um coeficiente emocional para falar, quer saber, eu vou, né? Eu não conseguia ser um Rock Balboa, aqueles filmes que o cara chega no fim de si mesmo e ele arrasta para cima. Eu ficava na minha cama em posição fetal. Esperando o mundo passar. Tipo assim, com medo. E isso, né, não conseguindo comer, me alimentar, nem água eu conseguia beber. E eu não... E aí eu saí da profissão. Eu fui abortado. Lembre-se do que o Ronaldo ensina, principalmente naquela academia de vendas, evolua ou morra. Se você não joga o jogo, você vai ser ejetado. Eu fui ejetado. Eu fui ejetado da profissão. Então aí eu precisei sair da My Broker e vender carros. Por quê? Porque eu não conseguia a maturidade de entender que se eu não fizesse, se eu não fosse trabalhar mesmo triste, sem vontade de cantar uma linda canção, deprimido, ouvindo não, se eu não ressignificasse essas coisas na minha cabeça, eu ia me lascar. E aí eu tive que... Você entendeu que o não é o nosso principal cliente. Quando a gente escuta o não é porque tem um sim atrás. Eu fiquei 1 ano trabalhando como um vendedor de veículos. Foi maravilhosa a experiência. E aí eu olhava como sabe, um cara que separa e ainda é apaixonado? Sim. Olhava para o mercado e ao mesmo tempo o meu casamento acabou. Né? Então foi um momento assim de... Você tava na merda, pra ser mais sincero. E aí eu saí. Depois que você volta, você é lascado e não tem... A gente não tem brio para voltar, né? E baixar a cabeça, né? Por isso que eu falo que é coeficiente emocional. Porque o homem que faz isso parece que ele tá perdendo, mas... Cara, ele, tipo...
ele alavanca muito mais rápido. Aí eu fui para outra imobiliária, que hoje não existe, né? Ela não existe, eu posso. Era a BR House, Bandeira, a BR House. E aí foi maravilhoso, conheci pessoas maravilhosas lá. Uma dessas pessoas, o Ronaldo Queiroz, que hoje está conosco na Office. Mas eu lembro de uma gerente, uma mulher fenomenal, Ana Paula, o nome dela. Fenomenal. Mas todos nós, a maioria dos corretores, passa pelo que eu passei na sua fase, na sua realidade. Sabe, assim, problemas entre oscilações emocionais, ouvir o não. E como trabalhar isso? Porque, às vezes, no mercado imobiliário, como está muito crescente, às vezes entra o corretor novato achando que vai chegar na primeira semana, vai arrebentar. E muitas vezes acontece também, infelizmente, do corretor já entrar no mercado sem ter algum tipo de reserva. E ali tem família, tem problema, já tem que começar a vender de cara e começa a passar por essas oscilações. O medo de não vender, o medo de não conseguir levar o básico de alimento para casa. O que você poderia falar para esses corretores que entraram agora e estão passando por aquilo que você passou? Você falou de muita escassez, né? Isso. O que você falaria para esses corretores? Todos, absolutamente todos, até nós. Se o cara entra na academia de vendas, ele tem um resultado diferente do que se ele entrar naquele limbo do trimestre. Por quê? Porque a imobiliária de sucesso, o gestor de sucesso, o gerente de sucesso, ele é aquele que trabalha o emocional do corretor antes de ensinar ele até a ensinar o que é um rodapé. Você está entrando aqui, então é necessário que a pessoa ela realmente entenda aonde ela está entrando. E não é assim vender a profissão que ela é muito boa. É falar assim, você entende que você não tem salário? Sentar, tipo quando o menino vai para a puberdade, que a menina fala, ó, a sua estrelinha, ela é rara, você não pode pegar e ficar emprestando ela para os coleguinhas. É a mesma coisa. Você entende que você não tem salário? Aí ele vai pensar nas contas. Aí você entende que você também não tem teto salarial. E aí fazer o cara vislumbrar nos dois pontos. Então é trabalhar psicologicamente o profissional em vendas de imóveis. Eu percebo que é atacar de fato todos os bloqueios que a maioria das Ferraris que nós temos vem de fábrica. É tipo o defeito. É aquela necessidade de aprovação. E ele não vai ter, porque agora virou corretor, então ele quer vender para o pai, para a mãe, para a tia, que é quem ele tem segurança, para o amigo, para o primo, e é quem vai pisar nele, que não vai nem ouvir ele, que o desdém vai desdenhar ele. Então é trabalhar os bloqueios que todos eles têm. Então é uma conversa franca para mudar essa mentalidade. Então você quer entrar, você precisa entender. Você não pensa corretamente. Você tem um monte de cavalo de Troia que vai fazer você ser fracassado durante um tempo. Então, é realmente passar um antivírus. E o antivírus não está em ensinar a fazer proposta. Ele não está em treinar produto. Ele está em trabalhar essa nova vida. A vida do corretor de imóveis é uma vida mágica, é uma vida épica. Qualquer um que quer viver algo que não seja mágico e épico não terá sucesso nessa profissão. Porque se você quer pouco, você não tem nada. Queira muito. E hoje, sua vida hoje, transformada? Bastante realizações pela frente? Quais são seus anseios? Conte um pouco aí pra gente. Um pouco. Minha vida hoje, muito. tudo que os meus olhos querem eu tenho. Amém. Eu trabalho pouco e ganho muito.
o meu problema hoje é, eu tenho tanta coisa, tantas oportunidades, eu vejo tanta coisa, que eu tenho um desfoque muito grande. Parece que eu sou desfocado, mas eu estou trabalhando numa linha. Então hoje ainda estou trabalhando para conseguir rodar todos os pratinhos ao mesmo tempo. E pasme, o que me trouxe até aqui é o que ainda me freia, que é o coeficiente emocional. Por quê? Como diz o tio Ben, um grande poder, ele requer uma grande responsabilidade. Então hoje, como você disse, eu sou o Wesley da My Broker, eu sou especialista em imóveis. E eu tiro as pessoas do aluguel. E eu ainda sou maravilhoso. E eu não sou um maravilhoso local, eu sou um maravilhoso nacional. E é uma grande responsabilidade. Então eu durmo e acordo todos os dias com essa responsabilidade. E por ser esse super-herói, a capa, ela me dá uma responsabilidade de ser sempre pleno, de ser sempre faca na caveira, de ser sempre. E eu sou o Wesley. Eu falo ai, eu grito, eu dou rata. E eu também tem dia que quero estar triste, tem dia que eu não quero rir. E o que acontece? Eu tô nessa metamorfose ambulante ainda e tô ainda com as mesmas coisas, só que é muito mais legal hoje, né? Hoje o meu problema era uma água de R$52. Eu nunca vou esquecer desse talão da Selk. Eu ficava lembrando dele em posição fetal, falando, cara, o que eu vou fazer? Ele não vai se pagar. Hoje os meus boletos são umas casas maiores, né? Então é uma grande alegria. É muito legal. É massa. Wesley, deixa eu te fazer uma pergunta. Me conta a história do furúnculo. Não, cara. Não, Wesley, você vai me contar Você a não história sabia não, a história do furúnculo? Você sabe que essa história tá me Eu sei que isso aí lascando. mudou sua vida. Deixa eu te contar algo. Mudou, não mudou? Você sabe que eu quero ser, eu quero ter o bíceps do Ricardo Viana, né? Eu tô modelando nele. Ricardo, pelo amor de Deus. Eu tô. Tava aqui, Chama, meu Deus. E o meu não? Cara, que porra é essa? Olha o tamanho do. Olha aqui, ó. Ele parece. Ele é. Tá de crescendo, parabéns, tá né, crescendo. Rafael, Ele é. Wesley, mostra. Eu sei que eu tô vendo aqui de lado. Tá, eu falei pra ele. Tá crescendo. É o monstro! Você quer me chamar de frango maravilhoso? Me chama de galoídeo gigante. Ai, papai! Não, mas o melhor. Travado, É hein? alunos do Rafael, E doutor aqui, Rafael. Doutor merchan. Rafael fazendo um regaço. Ô, eu quero patrocinar esse É. cara, velho. Ô, gente, Ô, Rafael. Ó. Rafael, Wesley, mostra. Mostra, gente. Chama. Ó, Chama. ó. Olha. Tá a câmera 2 lá, ó. E porra, é uma aqui maçã, cara. é porque eu não vou levantar, porque É uma manga. lembra Olha lá, que na câmera 2, olha lá. Aqui, ó. Ah, toma no cu, Olha ali, ó. velho. Ela faz uma maçã isso aí. e você lembra, máquina. lembra que isso aqui não é o forte, Haja porque testosterona, meu eu Deus do sou céu. Aquela piroquinha virou Não, pirocão. Deixa eu te contar. O melhor da bariátrica foi isso. Tudo diminuiu, menos uma coisa. Piroquinha, o pirocão! Você tá doido? Você entende que eu era... Lembra daquela música da menina da aldeia? Qual? Te conheci criança. Ela era uma menina feia. Eu era gordo, surdo, você tá entendendo? Pipiu pequeno, inseguro. E a cada ano, a cada mês, a cada dia que passa, o negócio vai melhorando, cara. Vai sendo transformado. Você se olha no espelho todo dia e Você vê tá entendendo? rejuvenescimento Então, ali. lembra daquele filme do Brad Pitt? A história de Benjamin Button, que ele Nossa! nasce velhinho, e ele vai ficando mais novo, mais Vai ficando garoto. gatão, É a né? minha Vai ficando história. gatão com a história. É a minha história. E aí o que acontece?
É maravilhoso. E aí, o que que acontece? Porque todo mundo Não, no meio, ele decai. Eu não, eu é só exponencial, menino. Você tá virando Wesley Bengala pela história que você tá me contando aqui. Chama, bebê. Começou assim. E já eu vou te tá- falar, esse Wesley atributo, Bengala, velho. ele é o Doutor Rafael, explica isso aí. Pois é, doutor Rafael, eu quero patrocínio aqui, velho. Você de vai ganhar dinheiro, meu todos. amigo. E eu vou te falar, esse atributo estético e externo, ele é o mais irrelevante aqui nesse corpício. E isso é o mais massa. Igual todo mundo foca no braço. Uhum. Mas o meu braço não é o meu foco. Por quê? Não vai me falar A que é minha piroca. barriga- a minha barriga será a modelo. E como eu tenho... e as minhas pernas... Porque todo mundo é triângulo. Então, você lembra que eu não sou igual? É. Eu não sigo um algoritmo do mundo. Você quer quebrar Então, conceito. Então... Eu Vai já ser qual, vi qual aonde. figura geométrica você vai ser então? Eu não sei ainda. Um Eu pepinão. só sei que se existe licença poética para inventar palavras, a geometria pra mim será Vai, Wesley, aquele orgasmo de palavras. chama. E aí o que que acontece? Então, isso pra mim é muito bom. Lembre-se que eu era um viciado em comida. A cocaína, ela tem um poder de viciar a pessoa, mas o açúcar, ele vicia a pessoa 100 vezes mais do que a cocaína. Imagina eu dando tiro no açúcar. Nossa. É isso. Então, a comida para mim, ela não é como é para você um alimento de nutrição. Ela é uma droga. Você percebe a mudança que está sendo feita para que eu me permita fazer uma dieta. Então, é difícil para mim fazer um clareamento que vocês fazem. Por quê? Porque eu sou dependente químico de uma Coca-Cola. Você tá entendendo? Então, assim, e a pessoa... Por que é muito bom quando você faz dinheiro? Porque você tem acesso à informação. E muitas vezes, você sendo meu amigo, eu não recebo de você. Aí você paga um profissional, fruto do seu trabalho, e esse profissional, ele pega e fala, não, você é mimizento, você é almático, você tem um paladar infantilizado. No Então, caso, foi o tutor homem Rafael que não falou isso. come leite condensado, Wesley. Homem come bar de chocolate. Parece pequeno, Mas é uma realidade. mas é uma realidade. Tá. Mas me conta da furúcula. Putz, eu tentei ser prolixo aqui. meia Você hora viu que eu retornar, fiquei... retornar, Eu tô aqui gastando florear, tempo olhando... ter um pra orgasmo no de relógio, palavras. falando, eu vou acordar amanhã às 4, mas eu vou vencê-lo. Você tá entendendo? Mas não deu. Não deu. Esse E o furúnculo? Esse furúnculo tá me lascando agora. Por quê? Quê? Porque eu quero fazer o ABS, quero trincar. Só que para trincar, você tem que fazer abdominal, você tem que... E aí fica ralando o cóccix. E o cóccix hoje é lascado, porque eu arranquei a carne toda. O furúnculo, ele estava entre o furinho da mulher, sabe aquele furinho da mulher que quando ela veste a calça baixa? Furinho sexo. Aquele furinho sexo e o furico. Ele tava bem ali no meio, tipo um galo. Sabe quando você bate a cabeça? Que merda. É isso. E esse companheiro você tem há E quanto deixa tempo? eu te contar. Não, eu tinha. Você tirou. Por quê? É assim que eu já, na minha vida, né, eu fui pro interior, eu fui barrageiro, fui cortador de cana. Um serviço muito louco aí. Eu trabalhador rural. E fofinho. Baleia. Fofinho, você tá sendo muito. Eu aprendi a andar com 3 dias, porque ninguém dava conta de me segurar no colo. A minha mãe me dava mamar, era na vara, assim, ó. Eu gosto de você, mas é como amigo. Baby! Você tá entendendo? Era de olho vendado que ela me dava mamar.
E, e aí o que que acontece? Eu tive eu sentava num tamborete porque conheci o CEO da My Broker lá atrás, muito antes de trabalhar com imóveis, e ele começou a me contar coisas sobre mim, a me ensinar, e eu sempre tive muita cafubira na cabeça, muito crise existencial, necessidade de aprovação, né, muitos bloqueios de aprendizagem, muita coisa, muita carga, né, aquela de não conseguir, de não ser, de não dar conta, e aí eu comecei a aprender, a ter uma paz de espírito. E aí, no advento da internet, ela saindo aquela internet de escada para DSL, saindo do analógico, e aí eu comecei a estudar algumas coisas, e eu tinha um computador velho nessa roça, e eu sentava num tamborete. E como é muito gordo, né, 150 quilos na bunda, naquele pau duro. Quase engoliu o tamborete. Aí era tipo isso. E aí o que que acontece? A carne ficava muito tempo parada e aí eu fiquei com esse furungo. Não era um furungo, era um cisto. Eu nunca tive um furungo, graças a Deus. Tem coisas assim que eu sempre pedi para Deus. Uma foi ver bem. Certo. Eu odeio aquela coisa assim, sabe quando a sua vista vai acabando e tem hereditariedade de visão na minha família toda. Eu falei, velho, eu vou enxergar. Você já amarra. Aí furungo eu tinha um monte de amigo com furungo, eu achava aquela coisa muito, muito louca. Eu falei, eu não quero ter esse negócio, aquela bola, o povo furava, pus, eu falei, isso é uma nojeira. E lembro que eu era gordo, eu falei, Deus, isso é inadmissível. Furungo, macuco, chulé, unha grande, aqueles dedos de jogador de futebol quando você Ele tá olhando pro meu dedo, velho. Ele tá aqui, eu tô dizendo. Não, o dedo Você tá entendendo? tá podre o dedo dele. Tá caindo assim. Aí, não, unha encravada, eu nunca tive, nunca, mano. Isso pra mim, eu queria a morte, mas isso nunca. Né? Bafo, você tá louco. Aí vem a bosta do cisto. Tipo assim, cara, e aí esse negócio doía muito, e aí eu tive que fazer essa cirurgia desse cisto. Só que isso acabou comigo, porque quando eu era gordo eu tinha bunda, né? Mas depois que eu emagreci, cara, aí virou um tchuc-tchuc, né? Aquele trenzinho. Foi que eu. Aí, só um chique. Não, aí eu falei, cara, quem te viu e quem te viu. Não dava mais pra andar de bicicleta, não tinha um era cofres tipo ali, né? assim. E aí, então tudo isso acabava com o meu emocional. Eu falei, caralho, né? Eu tive um problema muito sério conjugal, porque a minha esposa, ela não queria me abraçar. Ela tinha um homem que punha o pé em cima dela, né? Tipo o Snorlax, assim. E aí ela tinha asco, sério. Eu nunca vou esquecer. Até hoje eu lembro das caras, eu tenho traumas emocionais, cicatrizes horrendas. Eu brinco pra vocês para parecer menos pesado e para não parecer um testemunho, até porque eu não tenho nenhum interesse de contar uma historinha triste, porque essa história não é triste, é uma história É um passado. muito já foi. inspiradora. Mas ela tinha asco. Você fala do quê? Do furungo? De mim, da minha tá. pessoa. E por quê? Porque você é uma pessoa e aí você emagrece, mas é tipo... Lembra aquele filme do Homem de Preto, quando aquelas baratas entravam nos corpos? Aham. E aí ficava aquela coisa Meio desconjuntada? torcida, né? Então, uma cirurgia bariátrica é isso. Igual você pegar numa geleia. É tipo a moeba. Então, por que eu brincava que eu era o Cazuza? Então, aí a cavidade do osso aqui funda, aqui ficava mais fundo e assim, ficava sem comer, a olheira comia. Eu tinha 160 de circunferência de barriga. Então, pele,
né? Eu tinha um peito que o povo me chamava de tetinha. Então, assim, era maior do que o peito de muita menininha. E aí, o que que acontece? O peito caía e eu olhava. Então, assim, sem recurso, sem isso, com cisto na bunda. E então, aí depois que eu emagreci, essa carne que foi arrancada, ela faz falta. Então, hoje, até hoje, porque eu tô fazendo o ABS, eu quero ter um corpo mais estético, né? Cintura e não ficar grande, mais definido até para o meu branding, né? Eu modelo o Ricardo, então o Ricardo é o Arnold Schwarzenegger. E então, eu não vou ser o Arnold Schwarzenegger, eu vou Tá ser mais pra o... Vin Diesel, viu? Van Diesel, pronto. E aí, o meu modelo é outro. É a mesma coisa do Pirulito. Ele, é varetinha. Você viu quando o homem meteu o braço? Ele falou, me respeita, irmão. Você tá, olha o tamanho do tríceps do cara. Olha aí, então o que é? Isso é um branding. Você percebe que é uma multiforme pluralidade. Cada um com o seu, né? Aí o cara chega... Rasgando a camisa. Né? E você, eu sou a gangorra do amor, porra! Chama! Eu sou a tetinha da My Broker. Você tá entendendo? E é isso. Isso é que é o massa. Cada um, ninguém aqui é cópia. Cada um no seu quadrado. Vocês não são raros, vocês são únicos. Uau. O Wesley, vocês iam fazer uma pergunta? Cortei? Lógico. Fica à vontade, eu tô te zoando. Não, na verdade eu ia fazer uma pergunta que eu acho que ele já fez com todo mundo. Não sei se fizer com vocês, mas a minha equipe mesmo já passou muito por isso. A gente adicionava ele no Instagram e ele mandava um áudio. Sim. Você já passou por isso? Você Fantástico. passou por isso? Não passei por isso. Eu Você é passo mais todo velho dia. aqui, né? Você tem 300 anos da My Broker, velho. A My Broker construiu o tijolo, o Ricardo tava lá. Opa, esse aqui, vai pra cá. Pois é, mas assim, ele mandava um áudio interessante. Todos os meus corretores que adicionaram você mandou um áudio legal pra eles. Você nem se lembra da cara desse pessoal. Que mas legal. você mandou. De onde é que surgiu isso, Putz. velho? Olha aí, ó. Bom dia, maravilhoso pirulito ungido. Seu ogiva nuclear de boas novas. Sua metralhadora. Eu tô indo lá no doutor, no retorno. Já fiz a chapa dos dentes. Aleluia! Como é que surgiu isso aí, Wesley? Como é que foi essa parada aí, velho? Por quê? Qual o motivo? Caraca, que pergunta. Você acha que as pessoas que te adicionam já te vê como espelho? Automaticamente você tem que dar, sei lá, um feedback, um retorno dessa. Aí você encarou com essa forma de mandar um áudio pra ter também uma. Sinceramente, agora. Quando você me perguntou se eu me achava diferente, eu não me acho diferente. Mas eu quero te mostrar que você é diferente. As pessoas, 99% das pessoas, elas estão passivas, querendo que as pessoas notem elas. Por exemplo, uma pessoa ela quer ser o primeiro lugar para ela ir para o pódio. Ela quer ser reconhecida. Eu vou na contramão. Eu quero reconhecer. Então, quando a pessoa me segue, ela acha que eu sou importante. Mas é por isso que a constância é algo tão importante na vida de um ser humano. Eu todos os dias me esforço para lembrar que não sou eu o importante, eu sou o menor. É elas que são. E esse áudio é uma maneira de mostrar isso para ela. Por quê? Porque eu sou um contraventor. Eu não faço parte de um sistema, eu sou a falha desse sistema. E o algoritmo, ele me obriga a ter um modus operandi, o Viana, o Lobos.
E eu não quero operar nesse modus operandi. Então, o algoritmo me mostra que eu tenho que ter engajamento, que eu tenho que ter isso. E eu não quero ter seguidores. Eu quero conhecer essas pessoas de fato. Então, então você não sonha em ser famoso, Wesley? Eu quero ser famoso no seu coração. Então, a minha prioridade, e eu não sei da onde que eu aprendi isso, eu só sei que eu sou assim, é tipo Chicó, eu faço com que nós tenhamos um episódio que fique gravado na sua cabeça. Então, inconscientemente, eu sempre vou ter um episódio que ficará gravado. Esse é a minha forma plena de andar. No dia que isso não acontece, é o dia que eu não estou fluindo no que eu fui, no meu propósito. Então é isso. Então aquele áudio é um episódio. Aquela pessoa fala, esse cara é diferente. Só que eu só notei a diferença que ela tem. Faz sentido? Faz, total. Tá louco. Maravilha. Era a resposta que eu queria ouvir mesmo. Ter essa sensação de saber por que você faria isso e você responde. As pessoas são importantes. E são pessoas. E por quê? Porque eu tenho muita consciência de que eu não sou essa Coca-Cola toda. Eu tenho muita clareza de que a grande maioria são infinitamente melhores do que eu. Então eu tenho muito entendimento de que eu sou amado pelos brokers e pela sociedade. Eu amadureci, virei homem, mas eu ainda sou criado com vó. Porque cada broker é a minha avó. Me ama de graça. Uhum. Em outras palavras, eu gosto de brincar quando tem alguns mais assim, os picas do resultado, eu falo, é porque a vida te bateu muito maravilhoso, mas em mim ela faz carinho. Entendeu? Então, eu tenho essa consciência. Eu tenho essa consciência de que as pessoas gostam de mim de graça. E isso é maravilhoso. Eu sou muito mimado. Mimado pelos brokers mesmo. Eu vejo, e assim, eu fico muito sem graça. Igual às vezes eu venho aqui no Maris e eu tento passar correndo, porque eu não consigo com tamanho carinho. E aí eu fico assim, e aí eu vejo aqueles olhinhos brilhando assim, aí eu falo, caraca. Então é um trem muito inconsciente. Porque às vezes eu não tenho, tipo assim, né? Aqui parece um Hollywood, vocês já viram, né? Então, as meninas são muito maravilhosas. E aí, o que acontece? Eu mando áudio, mas é na inocência, é na pureza. E aí, mas quando vê aqueles trem, aí o que acontece? Aquele povo chique, né? Os brokers chiques, os povo forte. Eu fico assim, né? Porque eu sou o cara do cisto, velho. Você entende? Mas eu tenho que travar na pose. Trava na pose. Aí eu pego a linguagem universal, né? A do sorriso. E aí eu vou vivendo a vida. Mas é uma loucura. Pode falar. Hora da caixa. Pode falar. Sim. Não, eu só ia falar da questão do furuco. Eu voltei na história, cara. Eu já tinha acabado. Rafael, solta. Cara, você fez o método IP do Pablo Marçal, correto? Uhum. Passa uns insights aí pra gente. Creio que muitos são curiosos por isso. É foda, né, velho? Mas o trem... Cri. 5 years later. Vou te falar algo. Nós somos pessoas ainda ávidas por momentos. Lembre-se que essa história de receber um passe, você vai receber uma chacoalhada e eu vou ser outra pessoa. Isso não existe.
Há uma experiência de porta, fato, mas há experiências de caminho. O método IP, para sendo bem rasgado, ele é muito mais... Não é o método em si. É quando você rompe, primeiro, a escassez de pegar e passar um cartão de débito no valor de R$12.000 num curso. Primeira coisa, em 2 dias. E você está acostumado que no curso o povo carrega água no jacá para você, principalmente num curso caro, que eles, por exemplo, o curso mais caro na época que eu lembro assim de MyBroker, aquela coisa mais doida era um curso de PNL no Rio de Janeiro, que ficava numa imersão dentro de um hotel, 6 dias, e era R$6.000. Isso era o... Aí eu vou para um curso de R$12.000, 2 dias, não tem hotel, não tem nem coffee break. Irmão, você tem que estar lá tal hora. E até no banheiro, se você for no banheiro, você perde. Então, você fica seguro o xixi. E você tem que pagar a sua estadia, você tem que ir para São Paulo, você tem que... Não é igual caravana, que vai vir aqui na sua cidade. Você percebe o nível de maturidade, o nível de vontade que você tem que ter como homem para tomar esse tanto de decisões, para fazer isso. Então, o curso em si, o IP já começa aí. É para pouquíssimas pessoas. E esse método, lembre-se que no dia que falaram que tá caro, ele falou agora é de acordo com o iPhone. Então agora o iPhone 13 ele já está chegando na casa dos 15. Então não vai ser 12 mil mais, vai ser 15. Mas se eu fosse falar sobre o método IP, a minha maior tristeza é porque ainda há escassez em mim. Porque eu gostaria, e estou trabalhando para isso, para continuar pagando outros 12 ou 15 mil, para ir lá para servir aquele que vai pagar para trabalhar no método. Por que, Wesley? Porque quando nós temos chegamos no ponto de inflexão, como diz Flávio Augusto, que é ou eu mudo ou eu morro. Ou eu cresço ou eu morro. Ou eu vou para frente ou eu morro. Quando você põe all-in, você se torna imparável. Não há limites. Só que em cada fase que você está, e nós precisamos passar isso. Por isso que é necessário que o broker ele mude a mente dele. Ele precisa acessar. Ele precisa acessar um carro novo. Ele precisa acessar pagar R$1.000 num jantar para um cliente. Ele precisa acessar dar um presente de R$10.000 para um cliente. Parece que está arrancando um pedaço do seu rim. Você precisa acessar essas coisas, adquirir uma caneta. Parece luxo quando nós vemos a Mariana maravilhosa com um sapato da Gucci. Mas você precisa acessar, porque você está sendo destravado. Você está sendo, quando você acessa um carro, uma propriedade, você está arrancando dentro de você aquela carne podre, o cisto dentro de você. Por quê? Porque nós vivemos e aprendemos a viver num sistema de que é muito espiritual precisar. Só que quando nós precisamos, nós somos limitados, a gente não ajuda ninguém. Pobre não ajuda ninguém. A pobreza ela é uma resistência. E o método IP trabalha isso. O ser humano ele nasceu para prosperar. Todo ele. Então o método IP é sementinha, rompe e arrasta para cima, dá muito fruto.
Show. Você falou muito de bloqueios mentais. Ok. Recentemente nós tivemos uma academia de vendas que também falava sobre maturidade. Uhum. Você associa esse bloqueio mental a fatores familiares, certos traumas, certas coisas que aconteceram, e você acha que todos os corretores têm consciência, ou pessoas que elas têm algum tipo de bloqueio e que elas precisam mudar? Eu tenho plena convicção de que primeiro que 98% da população do mundo ela é bloqueada. Do mundo. 98%. Só 2% ela entende, ela identifica e ela ataca esses problemas, que é os 2% que governam o planeta. Então, nós sabemos que 80% da renda do Brasil é até R$3.000, 80%. Ou seja, eu não lembro da estatística, o Leandro me ensinou isso, eu acho que é 16% da população ganha acima de 10 mil, se eu não me engano. Olha para você ver, a cada 10 pessoas, 1,6 pessoas ganham acima de 10 mil. Então, são essas pessoas que governam. Então, assim, sim, todos são bloqueados. E não, muitos não têm consciência desses bloqueios. A maturidade, aquilo é mais forte ainda do que o bloqueio, porque quando ele fala da quarta camada, aquilo que nós aprendemos, é algo assim, como eu vou te explicar? É algo que mesmo você sendo desbloqueado, você ainda é a vida da alma. É você ser almático, você não saber identificar as coisas. Então, a maturidade é um processo. O imaturo, lembra do menino de menor, o Ricardo Viana? O menino de menor, ele pode ser multibilionário. Ele vai ter um tutor. Lembra do problema da Britney Spears? Sim. Ela era inconsequente e até hoje, com 30 e tantos anos, ela tem uma briga na justiça que ela não pode gastar o próprio dinheiro dela sendo multimilionária. Então, esse é o tutor. E deixa eu te contar algo, pasme. O livro, o maior best-seller do mundo, esse livro escrito, é um compêndio de 66 livros, e já está escrito isso há tanto tempo que enquanto o filho é imaturo, ele não tem acesso à herança. Isso é tão velho, mas não é porque é velho que não seja eterno. É um princípio eterno. A maturidade nos dá acesso a tudo aquilo que queremos. Uau. Show. Espetacular, cara. É fora de base as coisas que a gente escutou aqui hoje. Sem sombra de dúvidas, né? Você tem alguma pergunta para algum integrante aqui? Bom, a primeira vez que você fez uma pergunta para alguém. Ótimo, eu tenho. Eu gostaria. Eu tenho uma pergunta para você, Ricardo. Obrigado. Nós queremos ouvir. Que isso? Não, Show de Legal, bola. sim. eu como testemunho ocular, lembra que eu abri aqui minha vida para vocês e a caixa preta, né? Então é Linda My Broker, um menino que parece uma mulher menstruada, né? Os hormônios lá em cima. E você, eu nunca me esqueço no dia que você chegou, no dia que você se apresentou. Eu lembro da baia que você tava. Ó, a baia hoje é a do Paulo Henrique, depois a do Edivan, a terceira é a da Valéria. Você sentava na baia da Valéria, lá no canto. E você se apresentou ali, vindo do underground. Ele falou isso, ele trabalhava num loteamento. E diferente de mim, na sua trajetória de vida, no seu testemunhal, não tem essa loucura toda. Você pegou, você ficou naquela tenda, comeu o sol quente ali, a poeira, e aí você falou assim, a sua esposa e tal, vou vir para mais perto. Você veio para uma imobiliária e porque quando ele fala do áudio, é porque você, para mim, sempre foi um cara que andou numa frequência mais alta.
né, eu conheci o Matheus Percursor, que era o coordenador da FGR, e hoje é um baita de um diretor e sócio. E você ali, quando assumiu essa oportunidade, você agarrou e você não fraquejou. E você, como a MyBroker fez com a FGR, a MyBroker não é amiguinha da FGR, não é porque o Leandro trabalhou lá 7 anos. Ela teve que provar. Ela chegou ali igual uma menina, a FGR é uma menina mimada, uma patricinha, e todas as outras ali, e a MyBroker foi um homem que falou, eu sou homem. Não veio de filhinho de Não, papai. porque lembra da revolução do mercado? playboyzada. É a mesma coisa hoje, eu quero já deixar um gancho aqui, ensinar para os brokers, a realidade, a verdade do Terras Alfa. O Terras Alfa hoje, ele é um empreendimento maravilhoso. Contudo, todavia, entretanto, nós falamos isso. Nós aprendemos que demoraria 10 anos para aquela área ser desenvolvida. E nós não tínhamos espaço. Nós fomos ali como um povo, um primo feio para vender aqueles lotes. E todos os lotes que vendemos, os pouquíssimos lotes, a pouquíssima oportunidade que tivemos, nós avisamos a cada um dos clientes que hoje é o tempo certo. Há 10 anos atrás, praticamente, sabe? Nós falamos isso. É porque é 7 anos agora que ele foi lançado e vai mais 3 para entrega. Então, assim, nós revolucionamos o mercado. Não existia mercado. E aí o que acontece? A minha pergunta para você é como você pensa? Como a sua cabeça opera? Eu te contei muito das minhas cafubiras, mas você, Ricardo Viana, Como funciona essa disseca bola de cristal aí de agora. Como você pensa, irmão? Esse coco aí, me fala, abre aí o coco e o que tem dentro dessa castanha? É difícil. Não, não vem com esse ha-ha-ha, não. Não vai ser igual o Cisto que vai me barulhar. Não, eu vou falar, porque assim, é difícil falar de você mesmo. É que às vezes, o que você pensa, né? Eu penso tanta coisa. Uhum. Mas quando eu fiz essa transição que você citou, eu cheguei aqui no Marista, entrei na revenda com esse desafio, cara. Eu vou lá pra fazer sucesso. E isso era fato. Quando eu cheguei aqui, eu basicamente não andava aqui no Marista, né? Eu fiquei encantado com... Cara, só de ver o pessoal caminhando ali na Ricardo Paranhos, tanto que com 8 meses... Eu casei em julho de 2017. Um mês depois, eu tava na MyBroker. Justamente por essa necessidade de não ficar andando em várias cidades. E aí eu cheguei até aqui. 8 meses depois, já tinha nosso apartamento, né? Já tinha nosso apartamento, que a gente tinha comprado, nosso primeiro apartamento. Beleza. 8 meses de casado, surgiu uma oportunidade. Fizemos uma venda. E aí, do Hit Marista, dessa venda, teve um sorteio do carro, da Terral. Ganhei o carro. Né? E 3 dias antes, eu estava com a minha esposa lá no decorado. Tava chovendo, por acaso a gente parou lá no decorado. Nossa, que da hora. Aí eu falei assim, vai ter um sorteio quinta-feira. Se eu ganhar esse carro, nós vamos comprar. Nem vou pegar o carro. E aconteceu, quinta-feira ganhei o carro. Sexta-feira, um dia depois, eu tava na Terral já com a proposta. Né? Uau. Mas a história não é sobre o apartamento, mas sim porque eu tava decidido que aqui que seria. Né? Tem 2 dias que nós mudamos, que foi entregue, nós mudamos para apartamento, e eu consigo ver a MyBroker. Daqui eu vejo meu prédio, e do prédio eu vejo a MyBroker. Não é porque eu tomei decisão, cara, esse é o caminho, está alinhado com meus pensamentos, vou fazer tudo que tem que ser feito, né? Não vou pleitear nada, vou deixar as pessoas também verem, as pessoas sabem da minha intenção, mas deixaram ver meu trabalho, vou fazer meu trabalho, e eu tenho muita coisa em relação ao tempo. Estou há 10 anos no mercado imobiliário, a MyBroker é a minha segunda imobiliária. Isso é muito, você sabe, que é muito raro. Muito raro. Eu já vi pessoas ter... Muito raro. 4 imobiliárias no ano. Então, assim, porque eu sei que, cara, eu quero fazer história. Se eu sair daqui, proposta é normal ter proposta,
Mas, cara, que legado que eu deixei? Será que eu saindo eu vou ter essa mesma abertura? Será que esse pensamento que a empresa tem, que me oferece esse retorno, será que eu vou ter? Então eu vejo muitas pessoas perdidas nesse sentido. Então tem algum problema ali, brigou com o gerente, brigou com o diretor, já pega e já sai. Eu não. Eu até já fiz um vídeo sobre isso, falei, cara, eu tenho 10 motivos para sair, mas tenho 1000 para ficar. Então eu acho que o pensamento resumindo, seria longevidade. Cara, eu falei, cara, eu quero, daqui 100 anos a MyBroker vai ser histórica. E eu quero ter um busto meu, Ricardo Viana, fez histórico dentro da empresa. Quer ter o pezinho no hall da fama. É só hall da fama. O hall da fama da MyBroker. E esse é o meu pensamento. É somente isso. Mas tá muito difícil, não. É só eles terminarem de comprar o prédio aqui e fazer lá embaixo o Deixa eu contar algo legal. Olha que legal de você ser um dromedário, né? Quando nós chegamos aqui, nesse lugar, devia muito, né? Aquelas histórias que vocês já sabem. Mas existia a Delano. A Delano é uma empresa de armários muito famosa, muito chique. O mais massa da Alameda Ricardo Paranhos e desse pedacinho do setor marista é como se fosse uma vitrine do shopping Flamboyant. Por quê? Porque aqui é um game. E se você não fatura, meu irmão, você vai vazar daqui. Então aqui teve uma infinidade de empresas muito boas que hoje foram ejetadas desse lugar. E assim, a Delano era uma empresa monstra que pegava toda aqui onde nós estamos e a gente ficava com só a salinha 2, que entrava por ali, tinha aquele pé direito duplo que era a única coisa que tinha e entrava pra dentro. E era muito mais fácil dela comer a gente do que a gente comer ela. Né? E eu muito folgado sempre, criado com vó. O Albuquerque já teve aqui, né? Então ele não vai vir cá mais. Vou tacar o pau. Quem sabe? Eu pegava e eu usava o notebook dele. E assim, por isso que foram homens que foram amadurecidos. Isso que o Ricardo falou é muito forte, cara. Por quê? É o que o broker precisa entender e o que nós precisamos pregar para nós mesmos diante do espelho todos os dias. Você não precisa de saber o caminho, mas o que todo mundo precisa ter é uma visão. A visão, ela gera a provisão. Então, o Viana, quando viu o hit, não importa se tinha um abismo, vai chegar de algum jeito. A conta vai fechar lá na frente. Não importa se é um carro que vem, algum pagou. E não é qualquer um, é o que você quis. Aí eu pegava o computador dele. Então, assim, o aluguel. E a gente fazia. O Ronaldo sempre nos inspirava nas reuniões. O povo não gostava da gente, porque quando você não paga. Meu pai falava que você é vagabundo até você pagar o que você deve. Depois você fica bonito. Mas como devia todo mês, era aquela dificuldade, então o povo não gostava da gente. Se fizesse um barulho, dava multa. Era uma lasqueira. Já tinha um desafio da academia de vendas. Então, assim. E um dia o Ronaldo sonhou que. Tipo o Lobo da Ricardo Paranhos. Tipo o filme do DiCaprio lá. O Lobo de Wall Street, que ele pegava um machado e ele rebentava aquela parede. Eu nunca esqueci desse sonho. E ele esqueceu depois que adquiriu ali. A Delano faliu, vazou e a gente caiu pra dentro, né? E é uma estrutura muito... Para quem vive aqui, a gente olha, é tudo muito mágico. Mas nenhum cliente, nenhum broker sabe quanto que custa o custo dessa operação aqui, dessa matriz, para gerar esse ambiente de realeza, né? Então,
é um custo muito alto. Muito alto. E eles não estão preocupados com isso. Por quê? É o desbloqueio. Não é assim, nossa, custa caro. Não, você vale o investimento. Você vale o investimento. Você vale o investimento. Você vale o investimento. Então, essa é a mentalidade que o broker precisa ter. É que ele é uma empresa. A minha filha, ela tá pleiteando uma vaga de atendente na unidade do Alpha Mall. E nós não temos aqui QI, que é o que indica. Passa por um processo de RH e de seleção como qualquer outro. Aqui não existe favoritismo. Todos têm a mesma oportunidade. É a escolha nossa de querer permanecer e fazer uma história ou de simplesmente passar pela história. E aí ela pegou um Uber. E quando o Uber viu My Broker, ele falou, você trabalha lá? Olha pra vocês verem. E ela, não, mas o meu pai trabalha. Aí ele, eu trabalhei lá. Aí eu, e aí? Né? Você dá aquela de sonso, né? Você sabe que eu já tenho a cara e a voz, então é muito mais fácil, né? Pra arrancar os anais da conversa. Aí ele, mas eu trabalhei lá, mas eu trabalhei quase um mês, eu trabalhei de graça. Eu tava sentindo. Então, qual que era a mentalidade daquele profissional? Ele tava. Ele desistiu? Ele é um fracassado? Não, tá tudo bem. Mas ele só não entendeu que ele não é mais um trabalhador que trabalha por salário. Ele é uma empresa. Qualquer empresa, você não abre ela e vai comer o dinheiro todo dela. É como um filho. Ninguém aqui vai ter um filho e vai com um mês falar assim, vai fazer a comida, menino? E o menino não sabe nem falar. Tá com fome? Se vira. E depois de um ano, não vai fazer isso. Então, o que você precisa entender, broker, é que você é uma empresa. Então, o que você está cuidando é de um filho, a sua marca, as suas vendas, os seus clientes. Então, o que acontece? Entenda isso. Pare de ficar se mutilando. Quando você quer viver para comer, é a mesma coisa de você ser um The Walking Dead e tá comendo você mesmo. Então, entenda que você precisa ter o capital de giro, o dinheiro para girar, para você comer bem, para você para você investir, para você adquirir as coisas, o patrimônio, porque hoje você morar do lado e ver aquilo ali te dá um senso de grandeza, de visão. Aumenta o seu bíceps sem você ir pra academia. Estão mentindo? É aquele mesmo senso de morar do lado da escola. Vou acordar faz às o seu 7 pipiu horas crescer. Você chegar no entende? horário. Sente grandão. Pirocudo. Pirocudo. É o pica. É o sentimento escolar. Cê eu moro do lado da entende? escola. Eu chego a hora que eu quero. E assim, esse sentimento é maravilhoso. E assim, cada um na sua, né? Putz, pirulito ungido, você é pica, velho. Você deixou de ganhar 6 por 1 libra esterlina. Opa, 7 por 1. Pra vir para My Broker no Brasil e falar que você fatura mais, trabalha menos e é mais bem sucedido e mais feliz do que você na terra da rainha. Você entende? Isso dá tela azul nas cabeças. Ninguém acredita, né? Tipo assim, o moleque largou um país de primeiro mundo. Você tá doido? 7 pra 1 ali. Você é louco, irmão? É doido. Mas eu tive vários que falou assim, vai. Vai que eu acredito no seu potencial. E você tem que chegar aqui e fazer. Não adianta você ficar parado. Sim. Você tem que fazer, cara. E eu sou o dono da minha empresa. Eu sou parceiro, eu sou sócio My Broker. Chama. Porque nós dividimos lucros juntos, né? Quanto ela, quanto eu. Exatamente isso. Gostou? Adorei. Chama. Chama no Rios. Maravilhoso. Seu maravilhoso. É uma honra estarmos com a sua presença. Obrigado.
Foi maravilhoso. Com Literalmente. certeza você contou relatos aí que tem muitos seguidores que irá deslumbrar nesse seu testemunho. Teremos mais outras oportunidades, saiba disso, certeza. porque você é um cara de sucesso. Ricardão? Incrível. Muito obrigado pela participação e fale. Muito obrigado. Obrigado, Lobos. Eu vou fazer uma pergunta pra mim mesmo, vocês não fizeram. Tá, faz. Na hora. Aqui é assim, o Mas convidado você vai pergunta responder? pra ele mesmo. Aqui Mas você vai responder? Eu vou vai responder. perguntar, você Tipo, Você não quer me dar o spoiler, eu te pergunto, não? você lembra do Teatro Goiânia quando fazia os monólogos? Vou fazer um monólogo agora. Uma pergunta pra mim mesmo. Se você pudesse perguntar uma coisa pra você mesmo, Como você Pronto. perguntaria? qual seria a pergunta? Aí, ó. já. Então vamos lá. Porque eu acredito que a maioria dos brokers, eles sempre contam das vendas, das histórias. Wesley, por que você não fala sobre as técnicas, sobre tudo? É porque existem outros mais gabaritados. Então, parece aqui que, poxa, é um brokercast, mas a gente falou sobre furungo, sobre cisto, sobre coisas totalmente aleatórias. Parece que, para quem está fora de um contexto, parece muito desconexo. Mas, contudo, todavia, entretanto, faz muito sentido no nosso papo. Essa é a magia. Sim. Nós parece que estamos indo para o norte, mas nós vamos chegar no sul. Cara, ele entendeu perfeitamente essa cara. Exatamente. É exatamente isso. O propósito é exatamente É isso. exatamente. Exatamente. Essa é a ideia. Chama. Quando eu vejo esses olhinhos brilhantes, Ninguém chegou aqui eu- pra falar de técnica. eu gerei. Aqui é história, Chama. é o jeito broker de ser. É o lifestyle. É o lifestyle Na mais verdade, broker. você passou sua técnica sem nem notar. Eu vislumbro isso. Eu já vi lá na frente, quando nós seremos uma empresa de milhares de unidades, e se faz necessário pessoas que levem o espírito MyBroker, o lifestyle. Né? A mesma coisa de um futebol americano na América. Por que existe aquela sinergia? É um lifestyle. E precisa de multiplicadores. Então, eu trabalho o meu branding e a minha ascensão profissional para isso. Eu cheguei aqui, eu vi o Hugo Araújo como um corretor. Vi ele como gerente, vi ele como sócio. Eu vi o que você falou sobre o despojo que há em quem permanece e também o ônus que aquela pessoa colhe quando ela não permanece, quando ela sai, quando ela é ejetada. Eu vi pessoas, né, crescerem, eu vi pessoas se desenvolverem e pode se pensar, Weslinho, mas então você, mesmo sendo Wesley da MyBroker, não se desenvolveu? A maior mágica é que eu percebo é que nós temos excelentes diretores, nós temos excelentes gerentes, nós temos, sabe, mas eu quero dar voz ao corretor. E eu não sei como, eu não sei porquê, nem preciso saber. Mas eu já vi lá na frente. E não importa se tem um abismo nesse caminho. Mas eu já tô curando um berne que vai nascer. Um câncer que vai nascer. Que é quando o corretor ele vai já pensar na lateralidade sem ter adquirido a maturidade para tal. Pensando em formar equipe para ele ganhar dos outros, mas sem ele entender o processo de amadurecimento. Então eu quero mostrar que o corretor é a ponta da lança e que ele pode ganhar, faturar, fazer infinitamente mais
do que qualquer sócio, do que qualquer diretor. Com certeza. Por quê? Porque tá nele, tá dentro dele. E se ele ver isso, ele pode andar de avião. Só que quem trabalha, quem tem salário, nunca vai andar de jato. Então ele é isso que nós estamos aqui. Nós estamos disruptando. Nós queremos ser sempre exponenciais. Espetacular. Amém. Exatamente. Show de bola. O César ficou até pensativo. Tem alguma coisa para falar? Não, na verdade o que ele falou é uma coisa que eu compreendo. O corretor de imóveis, ele é a ponta do negócio. Então o que acontece? Quem ganha bem nessa jogada toda é o corretor de imóveis. O gerente, eu como gerente ou como diretor, seja o que for, nosso lucro é muito menor. Eu preciso juntar um montante muito grande para ganhar o que o corretor ganha em uma venda. Então, tecnicamente, o corretor é o nosso produto, o produto da MyBroker, não são os imóveis. Os imóveis estão aí. Sim. São os corretores. Nosso cliente mais O que importante dá nosso é o corretor. dinheiro- Pois é, o que dá dinheiro para a MyBroker são os corretores. Então, igual você falou, a gente vai ter um abismo no futuro. Tudo bem, mas o papel meu como gerente da MyBroker é que esse abismo seja apagado, que ele seja enterrado, que não exista. Ou seja, uma ponta a outra. Pavimentar o caminho. Pavimentar o caminho. E é por Essa isso que- é a versão da MyBroker. A MyBroker faz isso. Ou uma ponte, ou um desvio. E ou você um atalho. falou tão bem. Agora eu quero defender a bandeira do gerente, porque esse é um gerente de visão. Nós temos dois tipos, né? E o gerente, eu já ouvi. E quando eu ouço isso, eu choro. Eu não gosto de expor, mas agora que eu virei homem, eu rebato esse ensino errado na cabeça de um gerente, que é ser gerente não dá dinheiro, porque você trabalha demais, mas o seu trabalho é um trabalho heróico, porque você é o trabalho do Ronaldo Dantas. Você sabe que o nome Ronaldo antes é José, Ronaldo, e tem um personagem histórico que chama José de Arimateia, que foi um cara que pegou o corpo de Jesus. Mas detalhe, ele quis Jesus quando ninguém queria, porque era um cadáver. Tava 3 dias morto e ele é o cara que tipo embalsamou Jesus e deu o cemitério dele. Imagina lá, você comprou uma lápide lá num parque memorial, é caro pra burro, você sabe? Sim. 25 mil cada gaveta. caraca, porra. Aí você comprou uma lápide, aí o seu brother morre, e aí você doa a lápide pra ele, que nunca foi usada, mas que você pagou a prestação igual um lote da FGR. Foi esse José de Arimateia. E a mágica na MyBroker é que o José Ronaldo, ele unge um monte de corpos mortos. Ele viu o valor no Wesley da MyBroker quando eu era fétido. Ele, ao espírito dele, passou pro Leandro e viu o valor no pirulito ungido quando ele era uma vareta congelada lá do outro lado. Você entende? E quando você veio do underground. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, é muito massa um dia, né? A gente estando estourado. Aí eu fui tomado de um senso de gratidão. E foi aí que eu gravei um vídeo, né? Que eu falo maravilhoso. Apoiar quando você tá estourado É uma coisa. não é apoiar, é pegar carona. E aí o Ronaldo, com aquela sabedoria dele, né, eu agradeci ele, eu falei,
por mais infantil, imaturo, imagina a trabalheira que é para gerenciar um cara com essas emoções, com esses problemas emocionais de trabalho, de ser como um gerente lida com isso, com essas inconstâncias. Aí ele só falou assim, eu comprei na baixa. Falei, cara, até pra dar resposta, o cara é um mito. Falei, Eu consigo imaginar ele falando isso, velho. Não. comprou a ação quando ela era tostão, você tá entendendo? Aí o trem... E aí aquele tanto de cara, e o povo olha e fala, não, eu só comprei na baixa. Desenvolvimento de pessoas. Espetacular. É isso que o BrokerCast faz. É isso que Exatamente isso. todos os empreendimentos que a MyBroker coloca a mão fazem. Nosso negócio são pessoas. E o seu sucesso, pessoa, seja você broker, seja você cliente, seja você incorporadora, seja você gerente, é o nosso compromisso. Eu sou o Edlin da MyBroker, especialista em imóveis, que te tira do aluguel em grande estilo maravilhoso. Obrigado, querido. É nóis. Espetacular, velho. Tamo Espetacular. junto. Obrigado, foi incrível. Espetacular. E é isso. Que você tenha um excelente dia. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like. Tamo junto e até a próxima. Um abraço. Chama, bebê.